Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos aqui para estudar o informativo 682 do STJ. E o primeiro julgado que a gente vai analisar diz respeito ao prazo prescricional relativo à ação de cobrança por sobreestadia de contêineres. O que é isso, então, né? Durante o transporte marítimo de cargas, é bastante comum a utilização de contêineres para o transporte dessas cargas. E aí, pelos mais diversos motivos, né, por fatores aleatórios, pode ser que ocorra um atraso no prazo inicialmente estipulado para esse transporte, de modo que a devolução dos contêineres se dê de forma tardia. E aí, em decorrência disso, pode ser que haja diversas despesas oriundas justamente desse atraso na devolução dos contêineres. E o que o julgado vai analisar é justamente qual seria o prazo prescricional para eventualmente se ajuizar uma ação de cobrança cobrando essas despesas. Bom, até o Código Civil de 2002, nós não tínhamos maiores dúvidas no que diz respeito a esse assunto. Tanto no transporte marítimo unimodal quanto multimodal de cargas, cuja diferença nós já veremos na sequência, o prazo prescricional era tido como 1 ano. O relativo ao transporte marítimo unimodal estava previsto lá no nosso Código Comercial de 1850 e o do transporte marítimo multimodal estava previsto em lei específica relativa a essa modalidade de transporte. Porém, o nosso Código Civil de 2002, ele veio e revogou expressamente o dispositivo que trazia o prazo prescricional relativo à ação de cobrança por sobreestadia de contêineres no caso de transporte marítimo unimodal, né? Então, a partir disso, começou a surgir uma certa controvérsia de qual passaria a ser, então, o prazo de prescrição relativo a essas ações. Então, pessoal, primeiro, vamos só fazer um parênteses aqui. Qual a diferença entre transporte marítimo multimodal, que é regido por lei específica, a Lei 9.611, de 1998, e o transporte marítimo unimodal? Pelo próprio nome, a gente já consegue deduzir, né? O multimodal, ele diz respeito a um só contrato, uma relação contratual, mas que vai utilizar para o transporte de cargas mais de uma modalidade de transporte. E aí nós teremos um operador do transporte marítimo que vai ser responsável por todo o percurso, desde o recebimento da carga até a entrega dessa carga, né? Ressaltando que haverá mais de uma modalidade de transporte. No caso do transporte marítimo unimodal, nós teremos apenas o transporte marítimo, de modo que o transportador responsável ele vai ficar sujeito à eventual responsabilização apenas naquele trecho específico de utilização do transporte marítimo. Né? Lembrando que o prazo prescricional no caso do transporte marítimo unimodal estava lá previsto no Código Comercial. Porém, esse dispositivo foi expressamente revogado pelo nosso Código Civil de 2002. E aí eu lhes questiono, né? Afinal, o nosso Código Comercial de 1850, ele continua vigente? Nós sabemos que o Código Civil de 2002, ele trouxe uma série de disposições relativas ao direito empresarial, de modo que, portanto, a maior parte do nosso Código Comercial encontra-se atualmente revogada. Porém, no caso específico de comércio marítimo, esse código ele continua perfeitamente vigente, salvo alguns dispositivos que possam aí ter sido expressamente revogados. Bom, então, feitas essas introduções, né? Afinal, qual seria o prazo prescricional decorrente, relativo às ações de cobranças decorrentes de sobreestadia de contêineres em transporte marítimo unimodal? O que entendeu o STJ? Bom, o STJ ele decidiu, né, que nesses casos,
Quando os valores relativos às despesas de sobreestadia de contêineres estejam previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo unimodal, a prescrição dessa ação de cobrança será de 5 anos, utilizando-se aí a aplicação, então, do Código Civil, né, especificamente lá no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º, que diz respeito ao prazo prescricional das ações de cobrança de dívidas constantes de instrumento público ou particular. Bom, e quais foram os fundamentos utilizados pelo STJ para decidir dessa maneira? O primeiro deles foi que não há lei específica tratando do transporte marítimo unimodal, portanto, aplicaríamos aí subsidiariamente as regras de prescrição previstas no Código Civil. Além disso, o STJ ele também ressaltou que não seria possível, nesse caso, aplicar uma interpretação extensiva ou analógica, utilizando-se a lei relativa ao transporte marítimo multimodal. Por quê? Essa interpretação extensiva ou analógica ela não é admitida em matéria de prazo prescricional. O próprio artigo 205 do nosso Código Civil, que traz lá, que quando não houver disposição específica trazendo um prazo prescricional, aplicar-se-á o prazo de 10 anos. Esse próprio dispositivo ele já dá a entender que não se admite interpretação extensiva ou analógica em matéria de prescrição. Não havendo previsão específica, não há que se fazer interpretação extensiva ou analógica. Aplica-se sim o prazo de 10 anos previstos no artigo 205 do nosso Código. Portanto, o STJ concluiu que, se houver previsão específica no contrato de transporte marítimo unimodal relativo à forma de cálculo, quais serão os critérios utilizados na apuração daquelas despesas oriundas de uma sobreestadia relativa aos contêineres aí, por um eventual atraso, se houver disposição contratual específica, então aplicaremos esse artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º que eu acabei de mencionar. Não havendo previsão contratual, aí nós aplicaremos o artigo 205 e o prazo prescricional será, portanto, de 10 anos. Tá certo, pessoal? Então era basicamente isso que o STJ analisou nesse caso, nesse julgado, e nos vemos a seguir.